Eu quero agradecer todas as intervenções e perguntas, todas elas de grande qualidade e de uma pertinência inquestionável. Vou responder por ordem, não é? E procurar responder a todas as questões. Se falhar alguma coisa, agradecia que me alertassem, procuraria responder. Em primeiro lugar, agradecer as palavras dos senhores deputados do PSD e também agradecer, através deles, as considerações que o líder do PSD, o Dr. Rui Rio, fez a respeito da minha candidatura à presidência do SES, que foram extraordinariamente simpáticas logo no dia em que foi anunciada essa candidatura. A primeira questão que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira me colocou foi sobre a questão das previsões ontem anunciadas pela União Europeia em relação ao crescimento das várias economias europeias. É uma previsão mais negativa do que aquela que tinha sido feita anteriormente. É um problema global europeu. Estamos perante uma situação nova, porque nós não estamos perante uma situação que afete apenas alguns países europeus. É uma situação que hoje afeta praticamente todos os países europeus, uns mais, outros menos. Esta evolução vai depender muito da evolução da crise pandémica. É por isso que, neste momento, todas as previsões têm um alcance muito relativo. Se houver uma segunda vaga, se essa segunda vaga tiver consequências mais dramáticas, evidentemente que a situação será muito pior. Se não houver, não será tanto. Nós, neste momento, ainda não estamos. Eu tenho lido vários economistas de vários países sobre este assunto e vejo posições relativamente diversas. Há quem ache que a recuperação se vai fazer, porque a crise, apesar de tudo, é uma crise diferente das crises anteriores, que a recuperação pode ser mais rápida. Há quem hoje esteja mais... Acho que quem há uns dias atrás tivesse essa posição e hoje já tem uma posição mais pessimista, isto em relação ao quadro europeu em geral. O que ninguém tem dúvidas é que a situação é uma situação complicada. E que isso tem consequências, porque se tivermos uma recessão desta ordem, isso significa que vamos ter problemas do ponto de vista económico, do ponto de vista do funcionamento das nossas empresas, do ponto de vista do emprego, da redução do emprego. Vai o Estado ter dificuldades, naturalmente, do ponto de vista orçamental, quer do ponto de vista das receitas que tenderão a diminuir, das despesas, que os tipos de aplicação dos mecanismos que automaticamente, dos estabilizadores automáticos, acabam por levar a um aumento significativo das despesas. Portanto, estamos perante um quadro que é, evidentemente, um quadro que nos deve, a todos nós, suscitar preocupação. Eu creio, francamente, pelo que tenho lido, que na sociedade portuguesa há essa preocupação, porque toda a gente já percebeu que há aqui um quadro complicado e até quero aproveitar para destacar, enquanto alguém que tem estado fora da vida política, para destacar a forma como os nossos principais responsáveis políticos têm procurado estabelecer alguns consensos que me parecem importantes neste domínio e que até foram um exemplo a nível europeu. Vários países, noutros países, se referiu como um exemplo o facto de em Portugal se ter percebido que a situação era de tal maneira grave e não é mais grave nem menos grave no que na realidade dos países europeus, mas era de tal maneira grave que isso exigia algum esforço de aproximação de posições, o que não significa que as pessoas deixassem, por isso simplesmente, de pensar de forma diferente, porque pensam, ainda bem, a democracia é isto mesmo, mas que há momentos em que tem que haver uma especial disponibilidade para alguns consensos. E em Portugal houve. E isso é algo que é muito importante. Basta comparar com países aqui mesmo ao lado para ver como isso foi importante nos últimos meses. E por isso, nessa perspectiva, julgo que todos estamos conscientes das dificuldades que aí vêm. Falou também da questão da destruição do emprego, é óbvio, e penso que nós temos que estar atentos. Em particular, isto não vai afetar todos os setores de igual maneira e nem vai afetar todas as regiões de igual maneira. Não é? Já percebemos que há setores que vão ser mais afetados do que outros e que há regiões que vão ser muito mais afetadas do que outras. O que se passa hoje na região do Algarve, por exemplo, é uma coisa que nós temos que estar todos atentos e tem que haver um esforço de solidariedade nacional dirigido para aquela região, porque o Algarve foi muito importante em muitos momentos, quando nós dependíamos muito do turismo, quando o turismo, de facto, foi um elemento fundamental no crescimento económico do país. O Algarve teve aí um papel fundamental. O Algarve agora é claramente das regiões mais afetadas por esta crise, porque o turismo é dos setores onde ela se vai manifestar de forma mais incisiva e, porventura, até durante mais tempo. Também não é possível fazer grandes previsões, mas, porventura, durante mais tempo. E pode até isto originar algumas modificações comportamentais que levem a uma redução significativa dos fluxos turísticos durante algum tempo. Eu julgo que a prazo isto tudo vai mudar, mas durante algum tempo, e nós temos que ter uma especial atenção para o que se passa nessa região do país. E há outros casos que poderia aqui citar, mas este é talvez o caso mais evidente, e eu vim há bocado de ouvir uma declaração de alguém, de um responsável do Algarve, que gera uma declaração de desespero pela situação com que estão confrontados. Portanto, estou de acordo com isso. Quanto com essa preocupação, quanto às questões da concertação social, uma pergunta que foi feita, eu sou, obviamente, eu sou politicamente, tenho a minha identidade, que é conhecida, eu insiro-me na tradição
do socialismo democrático e da social-democracia europeias. Não é? Portanto, o socialismo democrático e a social-democracia, a partir de nada altura, apostaram fortemente na concertação social. Não são movimentos que neguem a importância da conflitualidade social. Pelo contrário, as sociais-democracias europeias reconhecem que há conflitualidade social. Só que essa conflitualidade social pode ser devidamente tratada e, na maior parte dos casos, resolvida de forma a permitir um crescimento global das respectivas sociedades. E se nós olharmos para a Europa, verificaremos facilmente que os países mais desenvolvidos são os países onde a concertação social avançou mais. E os países menos desenvolvidos foram aqueles onde a concertação social avançou menos. Portanto, nós temos aqui um dado empírico, histórico. É só olhar, é observar. A concertação social não pode significar a anulação da vontade de uma das partes, nem o esmagamento daquela que é sempre a parte mais frágil. Porque isso estou inteiramente de acordo com quem aqui, o deputado Tiago Barbosa Ribeiro, que dizia há uma parte mais frágil. Por isso é que tem que haver uma legislação laboral de proteção dessa parte. E por isso é que o direito laboral teve a evolução que teve durante longas décadas. Mas, tendo isso em consideração, quem apostou na concertação social, de facto, avançou mais do que quem não apostou na concertação social. E, normalmente, não se aposta na concertação social por arcaísmo das diferentes partes eventualmente envolvidas no processo. Isto não significa, indo também à questão do Parlamento, que eu não considero, evidentemente, mas isso é um dado adquirido, que é o primado da soberania parlamentar, é indiscutível. É tão indiscutível que mesmo os acordos de concertação social só têm sentido, no que diz respeito à legislação, se depois o Parlamento os aprovar ou os aprovar. Portanto, eu sou a favor dessa prevalência do Parlamento e da importância do Parlamento não alienar as suas responsabilidades nesse domínio e de discutir intensamente esses assuntos, porque a sede da representação nacional é aqui. Esse é um dado que não pode ser nunca escamoteado. A concertação social é muito importante, mas a sede da representação nacional é o Parlamento. Isso nunca podemos perder de vista. É aqui que estão presentes aqueles que foram eleitos e que representam os vários segmentos, as várias forças políticas, as várias correntes político-ideológicas que estruturam a sociedade portuguesa. E, portanto, agora, o que eu desejaria era que eles se articulassem. E normalmente também é isso que acontece, é que haja uma boa articulação entre uma coisa e a outra. Pela minha parte, o Sr. Deputado João Almeida lembrou e bem que o Presidente do SES não tem competências particulares nesse domínio, porque quem tem a competência de comandar o processo de cassação social é o Primeiro-Ministro, que delega em algum membro do Governo. O Presidente do Conselho Económico e Social pode ter alguma influência, pode, enfim, exercer alguma influência junto dos diferentes protagonistas deste processo e certamente que eu procurarei fazê-lo, na sequência, aliás, do que foi feito ao longo dos anos. Eu recordo-me bem de ser aqui deputado e ter responsabilidades na condução do grupo parlamentar do PS e de receber várias vezes presidentes recordo-me, por exemplo, de várias vezes receber aqui o Dr. Silva Peneda, na altura, na última fase em que eu fui líder parlamentar, era o presidente do SES e várias vezes falei com ele aqui no Parlamento sobre os mais diversos assuntos que se colocavam então ao SES e à vida política em geral. Sobre as leis do trabalho, a questão da precariedade é obviamente uma questão, vários intervenientes falaram nisso. A precariedade é hoje, as economias evoluíram num sentido em que o problema da precariedade é um problema que está aí e que vai ficar e tem que ser entendido, porque a precariedade coloca de facto questões novas, nomeadamente a nível da representação sindical, a nível da representação institucional. O deputado já depois eu responderei, mas é um tema que realmente é pertinente e eu dei-me conta disso quando analisei quem eram os membros do Conselho Económico e Social. Portanto, é óbvio que há aqui problemas novos que nós temos que tratar também com abertura de espírito, com a consciência do seguinte. Eu acho que a história é uma evolução em que uma evolução, quer dizer, isso não vou entrar agora, diz que essa história toda ela é evolutiva, mas quando passamos para um patamar diferente, há coisas que ganhamos e há coisas que perdemos, e temos que ter noção disso. E das coisas que perdemos temos que fazer um esforço para minorar os efeitos negativos ou até para os resolver. Eu não tenho uma visão nem catastrofista, vamos caminhar para um mundo pior, não vamos, felizmente até temos caminhado nas últimas décadas para um mundo bastante melhor, mas também não tenho uma visão idílica, estamos a caminhar, tudo o que se conquista, tudo é bom, as novas relações laborais são boas, a nova economia é boa, porque sei que ela gera também no seu processo a destruição de muitas coisas que eram muito importantes. E em alguns setores gera perdas, objetivamente. E nós temos que ter uma visão solidária geral e temos que olhar para esses setores. A questão da disparidade salarial não é um problema, é um problema da generalidade das nossas democracias. Eu acho que as democracias exigem, eu julgo que a democracias assentam em vários princípios, mas há dois princípios essenciais, o princípio da liberdade, que é o princípio fundamental, a autonomia, e o princípio da igualdade, que é um princípio absolutamente essencial também. Quando essa desigualdade assume determinadas dimensões, nós começamos a ter comportamentos em que a democracia
progressivamente se transforma numa espécie de oligarquia. E eu estou à vontade para dizer isso porque, como sabem, não sou um grande defensor de uma intervenção excessiva do Estado na economia, nem nada disso, mas também não sou um defensor do contrário. Eu olho, por exemplo, hoje para uma grande democracia, como é a democracia, sobre muitos aspectos, como é a democracia americana, e vejo muitas vezes o risco de surgimento na democracia americana de componentes oligárquicas que são extraordinariamente perigosas. E, portanto, este é um problema que nós temos que enfrentar, porque isso também especifica as nossas democracias europeias. A senhora deputada Lina Lopes fez-me também questões muito específicas e vou procurar responder a todas elas e agradecer as suas considerações iniciais. Como é que conceber o lugar do SES no seio das instituições portuguesas, precisamente como um lugar em que se discute, em que se pensa e em que se produz não apenas o pensamento imediato que decorre da necessidade de acorrer a solicitações que nos sejam feitas por organismos públicos, mas também ir um pouco mais longe. Eu acho que o SES pode ter uma visão prospectiva. Uma das questões que se me coloca é o SES pode ser um grande local de projeção, de pensar o país nas suas diferentes componentes. Não? A questão demográfica, que já aqui foi referida, o SES já tem dedicado muita atenção a isso, mas as questões da modernização da nossa economia. Nós hoje todos achamos que é preciso alterar um bocadinho o rumo dos nossos modelos económicos. Ora, isso tem que ser pensado. Eu acho que estes tempos são tempos de imaginação, tem que ser tempos em que tem que se apelar a uma coisa que é fundamental no ser humano, que é a imaginação. Imaginação individual e imaginação coletiva. A imaginação coletiva só se alcança se nós tivermos instâncias públicas onde seja possível colocar os vários setores a conversar uns com os outros. E, portanto, eu acredito que isso seja muito importante. Eu não acredito em grandes planos, no sentido de modelos, de planificar, a economia vai ser assim ou assado, mas acredito que é preciso ter uma visão perspectiva. Isto não funciona só por uma espécie de espontaneísmo. Há uma lógica espontânea do mercado, por exemplo, que tudo regula e tudo resolve. Isso não é assim. Não há nenhum país que tenha sucesso que tenha funcionado assim, nem aqueles que fazem a apologia radical do mercado. Eu sou um grande defensor da importância do mercado, como sabem, mas ao mesmo tempo tem que haver visão perspectiva. Tem que haver o caso alemão, por exemplo, o caso alemão, que é de facto a economia mais sólida e liderante do espaço europeu, é precisamente um caso em que eles pensam o futuro. Pensam o futuro e quando é preciso ter uma intervenção, intervêm precisamente a pensar o futuro, mas não pensam o futuro isoladamente, pensam o futuro pondo as pessoas a falar umas com as outras, apostando muito nesse esforço de concertação a todos os níveis. A segunda questão era a questão do ensino e formação profissional. É uma questão fulcral, é evidente que é fulcral, e nós agora bem temos noção disso. O país já evoluiu muito nesse domínio. Eu tenho uma visão positiva. Sou aqueles que acham que o país evoluiu extraordinariamente. Faço parte de uma geração que acompanhou toda a evolução da democracia portuguesa. Tinha 10 anos quando se deu a Revolução de 74, portanto, acompanhei todo o processo e a transformação que se verificou é absolutamente extraordinária, não é? Sob os mais diversos pontos de vista. Não acho que nós tenhamos falhado em nada. Agora, é evidentemente que há setores em que as coisas podiam ter corrido melhor e devem correr melhor. E quando se fala de novas oportunidades que se colocam, temos que ter muito critério na forma como aplicamos as coisas e a formação profissional é uma delas. A questão da Constituição atual do SES, pois parece-me que tem que ser, provavelmente terá que sofrer alterações e temos que dialogar sobre isso. E todas as sugestões serão bem-vindas, porque há aqui, também já verifiquei que há alguns setores que não estão devidamente representados. A questão da desigualdade de género, temos que a superar, portanto, a desigualdade de género supera-se de duas maneiras. Há uma parte voluntarista, isto é, podemos definir, e essa temos que a fazer. Portanto, eu assumo o compromisso de me empenhar em que nas vice-presidências haja mulheres, que nas comissões haja mulheres, portanto, tudo aquilo que possa depender da nossa ação voluntarista no próprio SES, empenhar-me em que isso aconteça. No que não depende disso, é um processo mais difícil, mas é que temos que lutar, precisamente, porque ainda há muita desigualdade de género. Eu acho que já escrevi várias vezes sobre isso e defendo sempre isto, que a afirmação dos direitos das mulheres foi dos 2 ou 3 grandes acontecimentos do século XX e que se vai reproduzindo no século XXI. É, de facto, e foi uma vitória extraordinária, de facto, uma vitória civilizacional. Mas ainda está muito longe de estar concretizada em muitos setores, tenho plena consciência disso, e, portanto, é uma luta que tem que ser permanentemente travada e que vejo também, felizmente, que há hoje um certo consenso em relação a isso. Olhamos para partidos mais à direita ou mais à esquerda e, nesse aspecto, há um relativo consenso sobre isso e isso parece-me muito importante. Portanto, estarei atento a essa questão. O Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista, fez-me algumas perguntas, fez considerações com as quais estou de acordo, explanou considerações gerais sobre a situação que está colocada pela pandemia, com as quais estou de acordo. É óbvio que estas crises têm o condão de tornar algumas coisas mais evidentes.
Por um lado, mudam algumas coisas, mas também tornam mais evidentes tendências que já existiam anteriormente. E, portanto, eu julgo que nós temos que ter aqui uma grande preocupação em estar atentos ao que está a mudar, seja o teletrabalho, as consequências do teletrabalho, porque o teletrabalho é algo que suscita novas possibilidades e vantagens inquestionáveis, mas também traz consigo muitos riscos e temos que estar atentos a uns e a outros, para valorizar uns e tentar evitar outros. Eu tive a experiência, eu dou aulas, estive a dar aulas este ano e tive este segundo semestre a dar aulas através online, à distância, e é muito exigente, devo dizer-vos que foi uma experiência muito exigente, muito mais exigente do que dar aulas. Portanto, dar aulas, os alunos estavam à minha frente, lá explicava, lá solicitava a participação. Ali é muito mais difícil, a relação é muito mais... Embora estive ontem, por acaso, a corrigir as frequências e, curiosamente, os resultados são bons. Portanto, eles conseguiram superar as dificuldades, porque os resultados... Eu estava com muita expectativa para ver quais seriam os resultados, felizmente, são bons, são iguais ao que eram, portanto, não houve aí grande mudança. Portanto, todas as questões que colocou são questões que eu compartilho e são preocupações que eu compartilho e que certamente o SES vai compartilhar em absoluto, quer dizer, também na sociedade portuguesa há noção de que esses temas. Também a ideia de que aquele espaço não é um espaço apropriável por ninguém. É um espaço em que temos, de facto, de criar condições para que dali saia qualquer coisa que seja o produto de uma reflexão participada. Isso eu já disse na intervenção inicial e saliento agora. Eu não acredito em soluções demiúrgicas para coisa nenhuma. Não. Acredito em soluções participadas, que resultem de um debate, que resultem de uma discussão. E dessa discussão e desse debate surgem soluções. Acredito nos méritos da discussão e do debate entre os diferentes intervenientes e estou convencido que no espaço do SES encontraremos isto. O Sr. Deputado José Soeiro coloca-me várias questões muito interessantes e muito pertinentes. Aliás, leio sempre os artigos e acompanho e sei muito bem a importância que dedica a estes temas e a importância do contributo que dá para a resolução dos mesmos. Nem sempre estaremos de acordo, como é natural, mas talvez sejamos mais vezes do que se poderia pensar à partida, porque há muitas coisas em que compreendo, pelo menos a forma como coloca as questões e o mérito de colocar as questões. É óbvio que há uma alteração. Há uma coisa que disse que é muito importante. Há interesses contraditórios. É evidente que há interesses contraditórios. Por isso é que eu digo, a concertação é justamente isso. A concertação não é a anulação das contradições. A concertação é a busca, é a aproximação de posições, sabendo que há interesses contraditórios e que eles têm que ser devidamente vistos. E que nem sempre os equilíbrios são precários. Não é? E, portanto, temos que estar sempre atentos a tudo isso. Os equilíbrios não são definitivos, são equilíbrios muito precários e nós temos que acompanhar esse processo todo com o devido cuidado. Portanto, eu estou inteiramente de acordo com essa questão e também com a forma como definiu e caracterizou o SES, porque acho que é um bocadinho isso que referiu. Primeira questão, a alteração do conceito de trabalho e o problema que coloca, que é um dos problemas mais candentes que se colocam nas nossas sociedades contemporâneas neste domínio, que é de facto a questão que, para usar a sua expressão, a deslaboralização das relações de trabalho. É um problema sério. Eu acho que não há ninguém que tenha atenção a estes assuntos que não perceba que este é um problema sério. Porque nós podemos caminhar para uma atomização tão completa das sociedades, com perda da importância daquilo que poderíamos definir com alguns corpos intermédios, que, usando esta expressão, que é polémica, mas enfim parece-me razoável, que isso pode originar modelos de organização social cheios de problemas graves, porque tem que haver um mínimo de representação que supere a mera expressão de vontades individuais para que haja possibilidade de concertação. A concertação não é possível se de facto de um lado estiverem interesses organizados e do outro lado estiverem milhares de pessoas completamente atomizadas e que não conseguem encontrar plataformas de representação conjunta. Aí não é possível concertação nenhuma. Para haver concertação tem que... Eu falei muitas vezes por exemplo, com empresários que me diziam o que eu tenho... Aqui há tempos um empresário dizia-me o que eu tenho a agradecer a não vou dizer quem, a um determinado sindicalista, porque esse sindicalista ajudou-me imenso, porque era importante, era absolutamente fundamental para a minha empresa ter um sindicato forte. Porque isso é um fator que gera a possibilidade de representação dos interesses diversos e de aproximação de posições dos interesses diversos. Se tiver tudo atomizado, temos um problema. E há alguns setores em que isso acontece. E, de facto, e esta crise demonstra.
Há setores que estão, de facto, a atravessar, quando vemos, alguns por natureza, são os setores culturais que são expostos, mas vê-se coisas hoje nos setores culturais que são muito preocupantes e que nós temos que estar atentos ao que se está a passar, porque isso pode significar a destruição de um tecido que é essencial para uma sociedade com um mínimo de capacidade de reflexão sobre si própria. Portanto, nós temos que ter essa preocupação. A segunda questão, que está ligada com esta, que é a representação do trabalho não remunerado, temos que ver isso, de facto, porque não há dúvida nenhuma, hoje todos percebemos que o trabalho, por exemplo, o trabalho doméstico, isso tem muito que ver com a questão da desigualdade, porque o trabalho doméstico ainda é essencialmente feito pelas mulheres. Nas novas gerações as coisas já tenderão a mudar um bocadinho, felizmente, mas mesmo assim ainda há aqui uma grande disparidade e nós temos que estar atentos a isso, porque era um trabalho, era uma coisa que era dada como adquirida, não é? Nem se questionava. Esse trabalho é, de facto, não há vida sem esse trabalho é essencial e tem que ser devidamente valorizado. Teremos que ponderar teremos que ver como é que poderemos melhorar essa dimensão, esse nível de participação. A terceira questão, a questão da pobreza, é um tema que não pode deixar de estar no centro das nossas preocupações. Infelizmente, ainda há muita pobreza, ainda há muitos setores onde há muita pobreza. E nós verificamos agora, por exemplo, mesmo quando falamos da expansão de uma doença qualquer, ela tem sempre aspectos mais dramáticos quando se aproxima dos setores da sociedade mais pobres do que dos outros. Não é? Isso não há dúvida nenhuma. Portanto, nós temos que continuar preocupados com a questão da... A pobreza é sempre uma indignidade e um escândalo. Não é? E nós temos que combater a pobreza e temos que criar até algum consenso em relação a isso, porque é um problema sério com que o país ainda se defronta. Felizmente, houve também uma grande evolução nesse domínio, mas não podemos estar satisfeitos com o que já fizemos, temos que ir mais longe, temos que combater. E, por último, a questão da desigualdade de género, que também já aqui foi colocado. A desigualdade de género tem que ser combatida. Eu votei aqui várias leis, as leis eu era líder parlamentar em 1997 ou 98, quando nós votamos aqui, creio eu, a primeira legislação que introduzia cotas de representação, não é de representação feminina, porque um dia as cotas podem aplicar-se ao contrário, nós atendemos a isso, mas de género, não é de género, porque um dia também tem que haver um mínimo de representação masculina, não é? A coisa tem que haver, mas nós tínhamos mas na altura era um tema que era saber, que era um tema polémico e é um tema que merecia reflexão. Há coisas que depois se tornam evidentes. Aliás, a história está cheia disso, de coisas que se tornam evidentes, mas que no momento em que as estamos a introduzir são muito polémicas e muito discutíveis. E nós, na altura, tínhamos muitas dúvidas. Eu próprio confesso que tinha algumas dúvidas sobre se aquele modelo era o modelo mais adequado. Hoje estou convencido que foi, porque foi esse modelo que alterou a composição desse plano do Parlamento, das câmaras municipais, e julgo que daí houve a possibilidade das mulheres terem a mesma possibilidade de participação dos homens é que é a questão fundamental. Não é porque diga, bem, um mundo onde as mulheres estão mais representadas é um mundo onde as decisões vão ser muito diferentes. Não sei se são muito diferentes ou não, porque o que contam são os indivíduos, não é? E há mulheres que pensam de uma maneira e homens que pensam de outra, e não é possível dizer as mulheres pensam assim, os homens pensam assado. Isto não tem sentido nenhum. Mas a possibilidade delas participarem, e não tinham essa possibilidade, de facto, o estímulo a que participem, o exemplo para que participem, isso foi muito importante e mudou a vida política portuguesa. Ainda não mudou tanto como nós gostaríamos, mas, embora Portugal já teve, foi dos meus países, então, teve uma primeira-ministra, às vezes esquecemos disso, a engenheira Maria de Lourdes Pintacil, foi num contexto diferente, mas teve e de resto era uma personalidade da nossa vida nacional, mas de facto, por eleição, ainda não o CDS já teve uma líder, ainda recentemente tinha, portanto, as coisas, e a Assembleia teve uma presidente, a minha amiga Assunção Esteves, que foi, aliás, uma grande presidente aqui da Assembleia da República. É um facto, é um avanço muito importante. Mas é um avanço que tem que prosseguir. Estou de acordo com isso. Nós não podemos, de forma nenhuma, achar que isto é uma batalha ganha. É uma batalha que tem que ser travada todos os dias. É uma batalha de todos nós. Por último, o Sr. Deputado João Almeida, que me colocou questões sobre o papel da concertação social, julgo que já, em primeiro lugar, agradecer as suas considerações iniciais. O papel da concertação social, já respondi a isso nas minhas palavras iniciais, há bocadinho. O programa da presidência alemã, que é um programa que a chanceler Merkel esteve hoje no Parlamento Europeu a apresentar o programa da presidência alemã, e que é um programa que vai no sentido... A Alemanha é um exemplo de coesão, porque os alemães têm essa... Aliás, o conceito de economia social de mercado
é um conceito que vem da democracia cristã alemã, curiosamente. Às vezes é um conceito da democracia cristã, é um conceito que depois a social-democracia alemã leva mais longe, no sentido em que, de facto, reforça muito alguma intervenção do Estado, mas os alemães têm essa capacidade de concertação. E essa capacidade de concertação é muito, muito importante. E é por isso natural que eles projetem esta questão da coesão social. Eu sou daqueles que acho que em Portugal, e tenho dito isso e às vezes não sou bem entendido, mas eu acho que em Portugal há um consenso muito maior do que o que se pensa sobre a importância de um Estado Social. O Estado Social não é propriedade de ninguém. E o Estado Social nem deve ser utilizado como, nunca gostei de o ver utilizado, muitas vezes como arma de arremesso de uns contra os outros. E várias vezes, até no meu próprio partido, fiz críticas a isso, porque eu acho que o Estado Social, há um consenso mais alargado do que se pensa sobre o Estado Social. Pois, com certeza que há visões diferentes. A visão que o Bloco de Esquerda terá do Estado Social não será bem a mesma visão que o CDS tem, ainda bem, para os dois, não é? Para os dois e para a democracia portuguesa, porque é assim que se faz, o debate democrático. Mas acho que há um consenso alargado sobre a importância de um Estado Social em Portugal, porque nós temos consciência do que seria o nosso país sem um Estado Social. E essa até é a diferença da Europa. O Sr. Deputado João Almeida referiu isso. A Europa tem como elemento diferenciador no contexto mundial, o ser uma democracia que valoriza o Estado Social. E isso é alguma coisa que nós não devemos perder. Eu estive 5 anos tive 10, mas agora mais recentemente 5 anos no Parlamento Europeu, e esse é um tema permanente de debate no Parlamento Europeu. A questão do pilar social europeu é um tema constante de debate no Parlamento Europeu, o que significa que há uma maioria na Europa que percebe a importância do Estado Social. É por isso que eu não acho que ele esteja na sua essência, nos seus fundamentos. Eu não acho que o Estado Social em Portugal, alguma vez na nossa vida democrática, tenha estado em causa. Porque se formos ver, mesmo nos momentos mais duros da crise, se formos ver a despesa que foi canalizada para o Estado Social, foi sempre significativa. Podemos discutir se os caminhos deviam ser estes ou outros. Isso é outra história. Isso é outra discussão, já a travei noutras circunstâncias. Mas o Estado Social suscita consenso e nós devemos valorizar esse consenso. E eu valorizarei muito isso no âmbito do SES. A terceira questão, que é a evolução demográfica, também já me referi a ela. O PCP não esteve presente, o Partido Comunista, o PEV e o PAN também não. Teria tido todo o gosto também a responder a esses partidos. Quero agradecer a todos, dizer que foi um bom momento para mim, foi muito interessante regressar aqui por breves momentos. Espero voltar cá, espero ser eleito já agora, e voltar cá mais vezes para debater convosco estes assuntos, sempre partindo deste pressuposto. O centro da democracia portuguesa está aqui e é muito importante que a Assembleia da República funcione de forma a permanentemente suscitar a adesão da maioria dos portugueses, que é o que eu penso. Há sempre uma tendência para dizer mal dos parlamentos em todo o mundo. Nas democracias mais sólidas há uma tendência para dizer mal dos parlamentos, mas há uma coisa que podemos ter. A primeira coisa que fazem os adversários das democracias é fecharem os parlamentos. Tenham eles a orientação que tiverem, a primeira coisa que fazem é fecharem os parlamentos, porque eles sabem que um parlamento aberto é a garantia de que a democracia, melhor ou pior, funciona. Muito obrigado.